O life cycle de um componente. Life cycle significa ciclo de vida. Parece complicado, mas não é. Life cycle é um conceito muito importante de entender antes da gente ir para os próximos tópicos, porque é possível, a gente vai ver de agora em diante, que é possível definir que um trecho de código deve ser executado em diferentes fases, ou pode ser executado em diferentes fases do ciclo de vida de um componente. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Então, entender o ciclo de vida de um componente significa entender que um componente pode passar por diferentes fases no decorrer do tempo. E aí, o ciclo de vida de um componente ele pode ser dividido em 3 diferentes fases. Fase 1, montagem. A fase 2, atualização. A fase 3, desmontagem. Na fase 1, que é a montagem, o componente é renderizado uma primeira vez. Tá? Então vamos lá. Quando eu carrego esta página pela primeira vez, o componente app é montado. Isso é, ele é renderizado pela primeira vez. E aí, essa fase é quando um componente, e aí está aqui, meu app contém esse H1 e o button, né? Então, essa fase é quando um componente é criado e adicionado no DOM. A gente diz que esse componente foi montado. A partir do momento que o componente foi montado, ele pode ser re-renderizado várias vezes. E essa é a fase 2. A gente chama essa fase de atualização. Então, montagem, quando o componente é criado e é inserido no DOM. Atualização, quando o componente é re-renderizado várias vezes. Isso é, se eu clicar no mais várias vezes, este componente está sendo renderizado, re-renderizado várias vezes. Então, quando que a fase de atualização acontece? Quando o estado é alterado. Tá? Então, um exemplo de re-renderização de um componente é esse que você acabou de ver. Esse componente app tem uma variável de estado count e, quando setCount é invocada, isso dispara uma nova renderização do componente app e nessa nova renderização, a variável de estado count vai armazenar o resultado de C mais 1. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Então, não. Então, esse processo de re-renderização é o que a gente chama de fase de atualização no ciclo de vida de um componente. E a fase de desmontagem, que é a fase 3, é a fase onde basicamente o componente morre. É quando o componente é destruído da memória e removido da tela. Para mostrar isso, eu vou usar como exemplo o seguinte. Olha só. Agora aqui no meu app, eu adicionei um botão para decrementar o count, tá? Então aqui eu tenho uma renderização condicional de um componente title. Se o componente title só vai ser renderizado se count é diferente de 0. E aí aqui eu tenho o componente title, que é só um children, que renderiza o que estiver sendo passado aqui como conteúdo. Beleza? E aqui eu tenho o botão de decrementar, que
simplesmente decrementa a contagem, count, e um botão de incrementar, que incrementa o count. Beleza? E aí, olha só, eu dei um F5 aqui, observa a árvore aqui de componentes, aqui no React DevTools. Quando a página é carregada, o componente title simplesmente não existe. Por quê? Count é igual a 0. Então, title não existe. Não foi montado, não foi renderizado. Quando eu clico no mais, o componente title foi montado. Lembrando, montado significa o componente ser renderizado uma primeira vez. E aí, quando eu clico em mais, novamente, o componente title foi re-renderizado, ou seja, atualizado. E se eu clicar no menos 2 vezes, o componente title foi destruído da memória e removido da tela. Ele foi desmontado. Beleza? Vocês estão falando alguma coisa? Então não. Então tá bom. Acho que essa aula vai ser mais curta, tá? Acho que vai ser mais curta, que não tive uns problemas com a minha internet hoje. Não deu tempo de preparar tudo que eu queria para falar. Mas a gente vai continuar até onde for viável. Então é o seguinte. Existe um componente que nunca desmonta, que é o componente principal da aplicação, componente app. Esse componente app passado para o render, então aqui no render eu tenho strict mode, que envolve o componente app. Esse componente app passado para o render nunca desmonta. Ele nunca é removido daqui. Porque ele não é renderizado, por exemplo, de forma condicional. Tá? Esse componente sempre vai estar montado, ainda que esse componente retorne nada. Por exemplo, eu posso ir aqui no componente app e dizer que ele vai retornar no. Quando eu faço isso, ele não é desmontado. Esse componente nunca desmonta. Bom, o app sempre está montado. O que está acontecendo é que nenhum elemento está sendo carregado aqui no DOM. Então, se eu olhar a div root, nenhum elemento está sendo carregado dentro dela, mas o componente app está montado. Ele não foi desmontado. Ele simplesmente está retornando nada. Beleza? Eu vou dar um Ctrl Z até voltar ao counter. E outro exemplo de componente que nunca desmontam, por exemplo, são esses botões. Esses botões sempre vão estar em tela, porque o app sempre retorna a eles sem nenhuma condicional. Aqui existe uma renderização condicional, mas aqui não. Então o app sempre vai retornar esses botões. Então eles sempre vão estar em tela. Tá? Então, não importa o que eu faça aqui, esses botões sempre vão estar em tela. Eles também nunca vão desmontar. Beleza? Tudo certo até aqui? Digam aí sim ou não, se ficou claro. Ficou claro? Sim ou não? Irvine, sim. Eduardo, sim. Carlos, sim. Adriano, sim. Boa. Tá bom. Igor, sim. Beleza.